Eu sou tímido, introspectivo, introvertido e já fui diagnosticado 2 vezes com fobia social. Medo de gente. É verdade? Literalmente. Quando eu tinha 16 anos, trabalhava numa rádio e eu tinha que apresentar uma dupla sertaneja. Eu subo no caminhão, era um caminhão numa praça. Eu só tinha que falar o nome da dupla, mas eu travei. Era muita gente, eu não sabia lidar com aquele pânico. E simplesmente eu urinei nas calças, na frente de todo mundo. É mesmo? Foi punk, porque tudo isso daqui foi construído. Porque eu mal falava, tinha má dicção, má articulação, É mesmo, desvio cara? de septo. O ponto que eu quero chegar é esse. O posicionamento, ele está muito alicerçado naquilo que você acredita e naquilo que você constrói para a sua vida. Eu olho para mim hoje, a maior palestra que eu fiz foi num público de 9.000 pessoas. Eu lá em cima olhei para aquele monte de gente. Você vê que as pessoas começam a bater palma. Eu fico lá esperando um aplauso. Literalmente, pode bater palma. Não é egocentrismo, porque eu sei o que eu passei para poder estar ali. Ter a consciência desses elementos te dá força para você entender por que você merece aquilo. Existe uma... Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E eu tô me sentindo até uma criancinha aqui hoje, porque o cara tem uma voz aqui que o negócio não é fácil, não. Eu tô me sentindo o Theo, meu filhinho de 6 anos, falando comigo, pai, tudo bem, não sei o que, tal. Hoje conosco, Ricardo Voss. Fala, Ricardo. Muito obrigado. Tudo bem, cara? Adorei. E, por sinal... O seu timbre, o seu tom é maravilhoso. Aí, é tá vendo? Tá vendo? Olha isso, cara. Olha isso, cara. Não, você se sente até uma criança, não se sente, Jota? Puta, cara, fala assim, não dá pra falar mais perto do cara. E ainda mais a gente se ouvindo, puta merda. Cara, obrigado pela sua participação, presença. Obrigado aí pelo teu esforço de vir aqui. A gente fica muito feliz com a tua presença, tá? Eu que agradeço. Queria te dar aqui um presente em agradecimento aí à sua disponibilidade, o seu comparecimento bonito, aqui, cara. Tá? Vocês são muito chiques. Posso abrir? Claro, claro. Agora... Se você não abrir, a Paty vai ficar super chateada, porque foi ela que fez o embrulho e etc. Entendi. Então... mas já que foi a Paty, deixa assim. Então deixa assim, tô né? Tô brincando. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, tá pedindo até pra cheirar. O negócio é sensorial. Olha isso, cara. Não, e assim, quem tá em casa... Papel por enquanto. Só papel. Mais nada além de papel. Nossa. A Paty sabe como agradar alguém. Sabe? Sabe. O que tem aí? Então, eu não sei se eu conto. Não talvez pode no falar. Final, acho que não. Talvez no final. Talvez no final. É melhor. Mas, eu gostei. Gostou? Eu gostei. eu tô com vontade de tirar. Eu tô aguentando o suspense. Pode tirar, tirar. Sabe aquele clímax do filme, né? O que é melhor? Você fica assim... Será que é o clímax? O que é, né? Uau. Vamos. Posso? Opa, fica à vontade. Primeiro que é o seguinte. Não é apenas uma caneca. Só para deixar claro. Primeiro, querido, cara, isso aqui vai ficar em cima da minha mesa, muito legal, mas, que cheirinho bom. Gente, pra quem sabe, eu amo café. Eu amo café. Eu também gosto o meu sonho era tomar café sem açúcar, porque eu tomava açúcar com café. Aí eu fiz um curso de barista. E aí? Aprendi a tomar café. Realizou o sonho. Olha, então tá adorei. Certíssimo. Enquanto ele vai sentindo os aromas ali do café, eu queria trazer um pouco para vocês qual é o nosso tema. E a gente tá falando aqui com um cara que é especialista pra caramba nisso. Se tem uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu valoro, que eu procuro sempre fazer no meu dia a dia, é me posicionar. Eu não gosto do posicionamento boboca. O que é o posicionamento boboca? É aquele que você se posiciona só por se posicionar, porque você tem que ser o fortão, o bonzão, o cara que tá sempre ali. E aí a gente criou até um termo lá, eu e os meus amigos, que é o desconcordo, mesmo o termo não existindo. Tem pessoa que é só o cara do desconcordo. Tudo que alguém falar, ele vai levantar a mão e vai não concordar com aquilo, só porque ele é isso. Tem uma coisa que eu gosto muito, e estava dizendo, que é a questão do posicionamento. A nossa expectativa aqui hoje é falar um pouco sobre como a comunicação... ela pode, né? Ela fala muito sobre a tua forma de agir, a tua forma de dizer quem você é, a forma com que você age, o que você se expressa, ela determina muito o teu futuro. E isso tem a ver com a comunicação assertiva, ele vai falar bastante sobre isso, e tem a ver com o posicionamento que você compra. Cara, eu queria muito te ouvir sobre isso, então mais uma vez obrigado, o microfone está aberto para você. Se você quiser dar rapidamente um panorama sobre essa importância da comunicação,
Faça isso e aí depois a gente vai voltar um pouco. Como é que você aprendeu tudo isso que você fala, cara? Que é muito louco. Isso que você acabou de falar me chama muita atenção. Porque não é só a questão de você, por exemplo, se posicionar. Mas tem a relação de uma verdade daquilo que você é. Mas quem somos? Tem uma frase que eu escrevi que é assim: primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. Eu vejo muitas pessoas querendo ser alguma coisa, mas todavia não conseguiu nem olhar para os seus defeitos, nem olhar para os seus acertos. E aí é onde mora essa questão de um bom posicionamento. E foi legal você mencionar o grupo, por exemplo, desse perfil de pessoas que estão lá no contra. Como que se chama? Como Desconcordo. 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 Eu desconcordo, senhor. Desconcordo. E esse perfil de pessoas, ele está no grupo da liberdade. Um arquétipo muito específico, que é o rebelde. E só que tem que tomar muito cuidado, porque ele é o mais fácil de manipular. É simples. Eu chego, você está aqui, você quer o pão de queijo. Eu digo que não quer. Você quer. Mas eu falo assim, seguinte, você quer, tá bom? E eu viro e falo assim, eu quero que você coma esse pão de queijo agora. Não, porque eu quero que você coma. O que você fala pra mim? Não vou comer. Eu como se eu quiser. Viu? Quer dizer, como assim? Você perdeu a oportunidade de fazer aquilo que você gostaria? E existe isso na comunicação como um todo. Não precisa ser totalmente os rebeldes, mas nós, por falta de realmente um posicionamento. Sim. O posicionamento, ele vai além. Não é só esse posicionamento como marca, como esse posicionamento do que eu falo, de quem eu sou, na mídia como um todo. Mas sim, de uma outra forma. No sentido de quem podemos, de fato, nos colocarmos, sermos. E, de fato, também mais uma coisa. Isso aqui é muito legal. Isso que eu vou falar é simples, mas muda tudo. Quando todos nós temos uma necessidade básica, de que os outros nos percebam, entramos numa linha que não percebemos o quanto estamos agora órfãos, na necessidade que os outros nos aprovem. A pressão social é isso. O que você pensa que é o cancelamento? Nós estamos tendo agora, com a própria guerra da Rússia, Ucrânia, um cancelamento de um país, onde empresas gigantescas estão deixando de colocar seus negócios dentro de um país. E marcas, artistas, o esporte, esse é um cancelamento que jamais aconteceu numa proporção como essa. O que é aquilo? Aquele país começa a ficar órfão. E começamos a mudar muita coisa nesse aspecto. Isso não incentiva mais a violência? Esse é um detalhe importante. Tem uma predisposição, tá? Mas da mesma forma também gera acolhimento. Uma necessidade de um abraço. O abraço, por exemplo, é diferente de um beijo, né? Beijo gera mais a dopamina. Agora, o abraço gera mais ocitocina. Estou falando agora em relação a hormônios, né? O que eu quero chegar com isso é, nós temos que entender o quanto estamos órfãos nesse aspecto, o quanto necessitamos do aplauso, o quanto necessitamos do reconhecimento. E o posicionamento teria que partir daí. É saber o quanto eu preciso de algo. Ou seja, o posicionamento, então, o pressuposto do posicionamento é o autoconhecimento. Literalmente. Começa por aí. Não tem como. Não tem outra forma. Se você olha a personalidade de cada um de vocês aqui. E deixa eu exercitar um pouco mais contigo. O posicionamento, o quanto que um autoconhecimento, que não é conhecimento, mas uma percepção de autoconhecimento equivocada pode mudar, porque existe muito isso. Eu conheço um monte de gente que ele acha que ele é mais bonito que ele é, que ele é mais sexy, que ele é mais inteligente, que ele é muito mais atraente do que ele é. Você está falando de mim? Não, mas tudo bem, continua. Não, é porque eu tenho um alto ego, cara, que você não faz ideia. Eu me olho no espelho e falo, meu Deus, eu sou muito lindo, cara. Essa é uma realidade. Eu quero ser mais alto e tudo mais, sabe? Aquela coisa toda. Mas eu sempre olho para mim e falo, cara, você é maravilhoso. E se você pensa que eu estou brincando, eu estou falando sério. Então, por isso que você estava falando de mim, mas eu só penso mesmo. Tá tudo bem. Continua, me desculpa. Não, era isso. É assim, o quanto que você tem uma percepção de autoconhecimento equivocada pode impactar nessa coisa do posicionamento. Porque se uma coisa é preceito da outra, eu tenho, então, estar preparado para nessa etapa de autoconhecimento, né? Quer um exemplo? Eu sou tímido, introspectivo, introvertido
E já fui diagnosticado 2 vezes com fobia social. Medo de gente. É verdade? Literalmente. É. Quando eu tinha 16 anos para 17, foi a primeira vez que eu apresentei, eu trabalhava numa rádio e eu tinha que apresentar uma dupla sertaneja. Eu subo no caminhão, era um caminhão numa praça. Eu subi, era só falar o nome da dupla. No interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Onde você Sertãozinho, especificamente. E aí eu subi, eu só tinha que falar o nome da dupla, mas eu travei. Era muita gente, eu não sabia lidar com aquele pânico. E simplesmente eu urinei nas calças, na frente de todo mundo. É mesmo? Foi punk. Por quê? Porque isso gerou o quê? Quantos anos você tinha? 16 para 17. Já tinha esse vozeirão, já era aparente. Essa é uma história muito longa, mas ok. É diferente porque tudo isso daqui foi construído. Porque eu mal falava. Tinha má dicção, má articulação, É mesmo, desvio cara? de septo. Tudo começou lá com 12 anos de idade. Foi construído? Foi construído, Caraca. literalmente. Por isso que eu estou comentando isso, porque você falou uma coisa que se eu determinar que o meu posicionamento eu sou tímido, meu posicionamento eu não falo com ninguém, meu posicionamento eu urinei nas calças, eu não posso mais, nunca mais fazer isso. Não vou subir nunca mais. Nunca mais. Pronto, é uma determinação. O ponto que eu quero chegar é esse. O posicionamento, dentro do que você trouxe muito bem, ele está muito alicerçado naquilo que você acredita, de fato. E naquilo que você constrói para a sua vida. Ele não precisa ser efetivo, mas ele precisa ser efetivado. Ok. E eu olho para mim hoje, eu palestrei, a maior palestra que eu fiz foi num público de 9.000 pessoas. É muita gente. É muita gente. E eu lá em presencial, cima, né? Presencial. Eu lá em cima olhei para aquele monte de gente. Até tem um exemplo no TEDx. Eu tenho lá no oficial, inclusive, tem o meu TEDx. Se você na hora que eu termino, você vê que as pessoas começam a bater palma. Eu fico lá esperando um aplauso. Literalmente, pode bater palma. Não é egocentrismo, não é achismo, nada disso, tá? É porque eu sei o que eu passei para poder estar ali. Entendi. Então, ter a consciência dessa dor, ter a consciência desses elementos, te dá força para você entender por que você merece aquilo. Entendi. Existe uma diferença muito grande de você ter pela graça e ter pelo merecimento das coisas. E esse posicionamento, ele é por merecimento. Senão, ele é apenas isso. Só está. 100% do posicionamento é pelo merecimento e não pela graça? Ou tem pela graça também? Tem pela graça, mas a graça, ela simplesmente não se torna seu. No sentido geral, ela é uma coisa que você duvida. Eu, por exemplo, penso que todo mundo nasceu com um monte de talentos. Todo mundo tem talento para tudo. Tem talento para um monte de coisa. A diferença é a predisposição que você coloca em ação daquilo. Todos nós nascemos com 12 arquétipos. Por exemplo, estou usando Carl Jung e trazendo os 12 arquétipos, por exemplo, de Margaret Mark. Explica o que é arquétipo, então. Então vamos lá. Arquétipos. Pensa que daí do lado a gente tem então um empreendedor que ele está ouvindo a gente porque ele está super interessado em ouvir você sobre comunicação. E aí eles vão falar de arquétipo para ele. Primeiro, arquétipos define como você vai falar com seus colaboradores, com seus clientes e com você. Tá. Define, por exemplo, como vai ser a marca. Viu que eu brinquei com você hoje? A gente falou aqui e você viu que encaixou perfeitamente com o Vida Louca. Perfeitamente. Por quê? Porque está claro. Quando está claro, é simples, vai direto. E os arquétipos te dão essa clareza na comunicação. As 12 personalidades são 12 comunicações que nós temos dentro de nós. A comunicação interna e externa. São 12 divididas em 4 grupos. Aí eu tenho que deixar também aqui o crédito de Margaret Mark e Carol Pearson. E, claro, baseados em cima tudo em Carl Jung, né, que é um cara incrível que vem e estudou sobre o inconsciente coletivo, de como as pessoas fazem o que fazem de forma inconsciente. A gente não percebe, mas em qualquer lugar do mundo, do planeta, pessoas que não tiveram contato com a civilização moderna têm microexpressões. Isso, se eu fizer isso aqui, é positivo. Isso daqui é negativo em qualquer lugar do mundo. Isso é incrível. E isso é um inconsciente coletivo também, de uma forma muito simplória. Mas tem vantagens para se aprender isso. 4 grupos. Grupo da liberdade, que é o grupo que quer lutar para libertar os outros e ser livres. Grupo do social, ele quer literalmente trazer as pessoas para próximo e pertencer a uma tribo. Grupo 3 é o grupo da ordem, que quer controle e organização. E o grupo 4, que é o do ego, que ele quer literalmente fazer as coisas acontecerem.
Muita gente pensava que Steve Jobs, por exemplo, era literalmente um rebelde. Não, Steve é criador, mas o criativo do fazer. Steve não chegava lá e falava, gente, tem aqui um desenho, esse vai ser o modelo, ideia. não sei o quê. Ele falava, gente, eu preciso que isso daqui caiba 1000 músicas e que as pessoas possam fazer isso. Aí um criativo, no aspecto de criação de desenho, teria que montar as estratégias e um engenheiro para isso e tudo mais. E entender esse posicionamento faz você entender relacionamento. Minha esposa, por exemplo, na pandemia, ela ficou desesperada. Eu fiquei em paz. Por quê? Porque ela é exploradora. Ela é movida por desafio, não gosta de ser mandada, não gosta de se sentir aprisionada. Minha esposa ela quer simplesmente curtir a vida de todas as formas possíveis e não gosta que enjoa das coisas mais rápidas. Eu sou prestativo. Gosto de ficar no lugar, manter as ordens. Por exemplo, meu número de telefone é, sei lá, mesmo a vida inteira. Tipo entendeu? É mais ou menos isso. Então, moro naquela casa há muitos anos, essa coisa toda. Então, esses aspectos são diferentes. É motivo, por exemplo, se você quiser motivar um explorador, olha que legal, você tem uma empresa. Eu tenho lá funcionários. Aí meu funcionário tem 2. Vamos pegar 2 funcionários, tá? Um é explorador, o outro é prestativo. Aí eu falo assim, olha, quem atingir a meta vai ter tal coisa. Duvido que você consiga. Wagner, duvido que você consiga. Você não vai conseguir, Wagner. Entendeu? Chego lá, por exemplo. Fudeu. E aí, acabou. Já era. Você vai. Já tá dado. Por mais que você não precise, você vai, eu vou só enfiar a goela abaixo. Não tem. Ele talvez nem saiba, mas você vai. Eu vou enfiar a goela abaixo desse indivíduo. Vai. Né? Agora o prestativo. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Duvido que você consegue. Não funciona. Agora veja a diferença. Eu duvido que você faria isso pelo Jota. Duvido que você faria isso, entendeu? Pelo mal que não tem cara de mal. Aí vai. Aí Entendeu? vai e vai forte. Óbvio. O que eu sou? Dos 4 aí, o que eu sou? Você Explorador certíssimo, absoluta certeza. É? Como é que você tem tanta certeza assim se a gente nem conversou ainda? É que assim, existem padrões. A comunicação, todo mundo reconhece isso. Nós sabemos mais sobre o indivíduo do que a gente imagina. E esse é o mal. A gente não presta atenção. A gente conversa, tem uma coisa que eu sempre falo. Precisamos aprender a escutar com os olhos. As pessoas não escutam com os olhos. Elas só escutam com os ouvidos. Então, por exemplo, eu posso estar aqui, ó. Vai falando, Wagner. Tô te ouvindo. Não, tô te ouvindo. Pode falando aí. Porque eu tô te ouvindo. E, de fato, se eu estou só te ouvindo, eu não preciso olhar para você. Só que a comunicação se perde. A gente sabe ouvir o tom da voz, olhar nos olhos, sentir que aquela energia, como está. Quando estamos nessa conexão, geramos uma identificação. Aí agora nós temos alguns traços. Nós temos alguns traços, por exemplo, você. O óculos, o estilo, posicionamento, timbre de voz, postura, tudo isso envolve. Por exemplo, o tipo de lado que você dorme, que no caso, deixa eu tiver. Você dorme do lado direito. Principalmente. Eu durmo dos 2 lados, mas talvez... se você olhar, qual lado que você dorme? O meu direito, né? O seu direito, no caso. Deixa eu ver. Tá certo. É o direito. O meu direito. Esse é o direito. Eu sempre me confundo, eu estou de frente com os outros, tem que não, ficar normal. espelho. Eu também. Eu fiz assim, tipo... Esse direito aqui é dele. É uma questão que não tem que ser... então você está adivinhando. Então, não. É mais simples que parece. Por quê? Porque eu estou olhando o teu rosto. Eu estou vendo teus olhos, o jeito que está a sua mandíbula, o jeito que está teu posicionamento. Então, dá para enxergar, literalmente, que você tem essa pressão toda de um lado durante muitos anos. Você pode dormir de outros lados, não tem problema. Entendeu? Mas a maior parte do tempo é desse que... Sim, que nem... o tom que você está dando, por exemplo, de fluxo de ar, significa que você está pressionando a barriga. Entendeu? Que nem certas pessoas. Entendeu? Que pressiona a barriga. Dorme com a barriga para cima, né? Ou pressiona a barriga. Ela não dorme. Dorme a barriga para cima, a parte. Que nem... É só você olhar, entendeu? Quando você estuda os arquétipos, você estuda isso? Não. Como é que você entende isso? É uma loucura isso, né? Vamos lá, vamos pelo começo. Pelo começo, senão a gente fica perdido. Senão vai ficar uma loucura. Mas a parte importante sobre isso, ninguém precisa aprender isso tecnicamente. Tá. Só precisa fazer uma coisa para fazer Observar. isso. Observar. Cara, é incrível. Quando a gente observa, fica nítido. A gente não precisa ser um expert. Quando eu ligo para você, você está lá...
tô deitado, você sabe que a pessoa tá deitada. Pelo fluxo de voz, pelo fluxo Cê, de ar, né? Você percebe. Então, quer dizer, então não é mágica. Eu não sou mágico. Eu só sou um cara que dou muita atenção para isso. Essa é a diferença. E como começa? Existe uma ciência aí atrás? Tá existe. Vamos a estrutura aí. de comunicólogo, ou, por exemplo, a parte de personalidades, que é estudada há séculos, a forma de como o nosso comportamento, que nem a Paty me perguntou hoje, falou assim, o horóscopo, né, os signos. É só olhar para a história, gente. Nós estamos envolvidos nisso. Existe um inconsciente coletivo já determinado para isso. É por isso que algumas regiões específicas de países e lugares fazem tal ação. Porque tá entranhado, né, no cotidiano. E são as crenças. Precisamos pensar que, por exemplo, meu pai, hoje eu, sinceramente, por sorte, eu ainda todavia consegui abraçá-lo mais. Mas eu chegava para meu pai e abraçava ele. Não me abraçava, nem eu abraçava direito. Então, o fato de eu ter, antes dele ter partido, ter curtido isso também, de ter me esforçado a isso, que é uma coisa que eu não aprendi, depois, quando minhas filhas nasceram, eu fiquei muito mais afetivo a isso. Quer dizer, eu não precisava carregar uma coisa, mas minha família ou eu nunca abracei ninguém, então não vou abraçar também. Vou abraçar também. Não, peraí, eu posso corrigir isso. Tá. Vem daí. Começa aí. Tá. Começa aí eu querer entender o outro. Por que as pessoas se comportam dessa forma? Por que todo mundo que tem aqueles nomes parecem ser a mesma personalidade? Por que quem torce pro Corinthians é diferente? Corinthians, para ficar claro, né? Para quem torce pro Corinthians tem quase que um estereótipo, né? Quem é o Flamengo, quem é do Inter, você percebe? Quem assiste aquele programa, quem faz tal coisa, quem ouve aquele estilo de música, você percebe que isso é um inconsciente coletivo. Então nós somos literalmente influenciados. E que nasceu onde? De onde vem essa influência? Exato, eu quero saber disso. E aí você começa a estudar. Quando eu começo a estudar Freud, eu começo a entender um pouco disso. Aí depois de Freud, eu falo... que a minha linguagem não é muito Freud, né? Não é freudiana. Então eu queria... Aí eu falei, poxa, quem que é esse tal de Jung que estão falando? Quando eu começo a estudar Jung, eu falei, caramba, é isso que eu quero entender. E eu comecei a estudar história também do comportamento humano. Tom de voz, variação. Eu venho da área da comunicação, publicidade, por exemplo. O arquétipo é muito usado em publicidade. Por exemplo, os carros. Se eu chegar agora e falar para você assim, gente, qual que é o arquétipo aqui? Vamos lá, eu quero um arquétipo de um carro que seja prestativo, que cuide do outro. Fale um carro. O que vocês pensam? Qual carro que vem na cabeça? Um carro sobre cuidar do outro. Guincho. Qual? Cuida do outro? Qual que você pensa assim? Carro, marca de carro. Vocês conseguem ver alguém? Que cuida do outro? Que cuida do outro. Que sempre está pensando no outro. Quer que eu fale uma palavra para ajudar? Qual é o carro que fala mais sobre segurança? Volvo. Viu? É muito simples. O comercial da Volvo... Eu pensei na Volvo, tá? Eu confesso que eu pensei na Volvo antes de você dar a dica, mas eu fiquei com dúvida se eu estava pensando mais em mim, segurança família, ou no outro. É incrível isso. Por quê? A Volvo entendeu esses arquétipos. Na verdade, todo mundo entendeu. Todas as marcas, tudo entende isso. Só que agora trouxemos isso. Eu falei, por que as marcas usam e por que o indivíduo não usa? Por que não usa isso no casamento? Por que não usa isso no relacionamento entre pais, filhos e amigos? Então começa daí a minha necessidade de querer pertencer ao mundo, de não entender por que eu sinto tanto medo de falar com os outros. Eu não entendia porque me dava quase que um treco, entendeu? Uma fobia literal. E que meu coração disparava, sendo que eu queria estar entre pessoas. Por que se eu quero estar entre pessoas, eu não consigo? Hoje isso passou? Eu sinto ainda um pouco. Por exemplo, tá aqui agora... Não, eu sinto tranquilidade. Eu tenho um controle maior sobre isso. Mas é gostoso o frio na barriga. Eu gosto, todavia sinto e é muito bom. E esse é um detalhe que eu quis saber. Então começa daí uma necessidade básica e você olha para a Volvo, por exemplo, você não vai ver isso daqui na Volvo. Ó. Agora você senta aqui nesse carro. Volvo é um carro feito para você. Não. O que você ouve? Carro. Agora, quem for passear com você vai se sentir mais seguro. Sem falar que nós melhoramos o porta-mala para você levar a família toda. E fique tranquilo, se alguém atravessar, nós freamos para você. Volvo. Caraca, meu, eu tô... Caraca, que bexiga é? Volvo. Cara, quero comprar um Volvo agora. Entendeu? Agora, se eu for para um outro carro, como um Porsche da vida, não é assim que vai ser. Não pode ser assim. Se eu quero vender... Aí eu comecei a entender. Como eu comecei a trabalhar com locução publicitária,
que é da onde vem tudo, né? Eu falei, caramba, por que isso acontece? Olha o exemplo que eu vou te dar. Por que eu não posso chegar lá, por exemplo, e fazer assim, no Cartoon Network, Hora da Aventura no Cartoon Network? Por que eu não posso? Entendeu? Por quê? Porque eu estou usando a primeira cavidade que eu preciso usar, falar com crianças e idosos, é tudo aqui. É mais ou menos assim. Não, o Cartoon Network não perca, a Hora da Aventura é no Cartoon. Viu a diferença? Total diferente. Aposentado e pensionista. Você nunca vai ouvir. Atenção você, que é aposentado e pensionista. O banco XYZ, você não vai ver. Você vai ver um homem e uma mulher de no máximo 35 anos, usando amarelo ou azul, entrando da esquerda para a direita e fala, atenção você, que é aposentado e pensionista. O banco XYZ fez isso pensando em você. Esse primeiro caso, você usa onde, por exemplo? Você pode usar principalmente na afetividade. Por exemplo, quero falar com a equipe, quero falar com negócios, quero falar com as pessoas. Só que eu preciso gerar a parte de empatia, a parte de harmonia, sabe? Carinho. Então eu não uso uma voz que está... Aí você fala, mas eu não faço vozes assim que nem você. Mas não precisa, nós fazemos isso todos os dias. Quer ver um exemplo que eu sempre dou, que eu gosto? Quem tem cachorros aqui, gatos? Eu tenho. Também? Você tem? Tenho. Aí vocês gostam de cachorros e Eu gatos, tenho beleza. cachorro, Então você não pode ouvir, por exemplo, o Animal Planet assim. No Animal Planet. Encantadores de cães. No Animal Planet. Não combina. Por quê? Porque você fala como seu cachorro. Qual é o nome do seu cachorro? É Malbec. Malbec. Eu tenho dois, Malbec e Merlot. Ó, Malbec e Merlot. Dá pra entender. O próximo vai ser Blend. Sacou? Foi boa, né? Foi boa. E aí, você vai pegar o problema, chamar o Malbec e falar assim, Malbec, vem aqui com o Malbec. Não O que vocês funciona, fazem? né? Ai, que rapaz. Nossa, a gente usa isso. Por que a gente faz isso? Porque é afinidade, é intimidade. Aí o que você vai ouvir? Se eu fosse fazer, então, você vai fazer o comercial lá do Animal Planet, você vai fazer o quê? No Animal Planet, encantadores de cães. No Animal Planet. Entendeu? Por quê? Porque tem que ter essa coisinha aqui. Então, comunicar é um assunto sério. Cara, eu tô pensando aqui, qual foi a estratégia que você usou pra pegar a tua mulher, cara? Porque ela é totalmente diferente de você. Não, a gente não combina. É exato, cara. Aí eu fiquei pensando, cara, ele fez uma voz assim, assada, ela caiu. Pior que não. Primeiro que a gente não falava o mesmo idioma. E a gente tentava... Ela é de onde? Ela é argentina. Argentina? Mas ela é gente boa. Tô brincando. De onde ela é? Amor, te amo. Eu tô vendo que eu vou ter que mudar pra São Paulo. Bom, e eu brinco muito com ela sobre isso. E ela, na verdade, foi uma coisa muito interessante. Convidei ela para vir morar no Brasil. Primeiro eu falei que eu ia para a Argentina. Depois eu convenci ela a morar no Brasil. Ela está aqui há 16 anos comigo. Caraca. Com duas princesas, uma de 2 anos, uma de 7. Que legal. E eu gosto muito de entender que, na verdade, não é o que você fala, é o como. Sempre vai ser o como. Quer um exemplo? Eu chegar, por exemplo, e falar assim para Dani. Eu falo assim, imagina eu chegar para Dani e falar assim, Dani, pega um copo d'água lá para mim, por favor. Ué, eu falei até por favor, né? Palavrinha mágica. Eu posso chegar, Dani, eu falei para pegar um copo d'água para mim, por favor. Oh! E eu posso tirar o por favor, quer ver? Dani, um copo d'água. Um copo d'água. Pronto. Mudou, não é o que diz, é o como diz. É o como diz, perfeito. E isso é o problema nos negócios e na vida. As pessoas falaram, mas eu falei. Peraí, quanto você alinhou a expectativa? Existem 2 coisas básicas na comunicação que se você fizer, você vai tê-lo. E aí você entende porque eu conquistei, por exemplo, minha esposa e ela me conquistou. E nesse ponto, por quê? Porque sempre alinhamos nossas expectativas e nós sempre colocamos um contexto. Temos uma regrinha lá em casa. Temos várias, mas 2 são básicas. Primeira, o mais inteligente é quem tem que ceder. Se você está brigando ali, tipo, de alguma forma, você é o ignorante. Como é ceder? Não é dizer, tá bom, sim senhor, sim senhor. Não é isso não. É chegar a entender o ponto daquela situação e falar, olha, eu entendi a sua visão e eu quero... Aconteceu 2 semanas atrás. Minha esposa chega e fala assim para mim, um pouquinho mais, na verdade. Ela falou assim, você falou isso, isso e isso. Eu falei assim, parou. Eu não falei isso. Eu tenho certeza que eu não falei. Eu pego o áudio no WhatsApp e solto. Mas foi o que eu entendi, ela falou. Desse jeito. Eu falei, para ficar claro, eu não disse, mas se foi o que você entendeu, então eu disse. Porque o problema da comunicação é do comunicador. Você viu como que é? Se eu gostei na hora? Óbvio que não, meu ego ficou pé da vida. Entendeu? Só que de fato é. Aí eu falei,
que eu posso fazer? Eu não posso voltar no passado, mas o que eu posso fazer agora? Aí a gente resolveu a situação, foi lindo e resolvemos o problema. E a gente, e a outra coisa, são duas coisas básicas que qualquer comunicação não vai ter erro, nos negócios e na vida. Nunca desloque sua responsabilidade nem para nada e nem para ninguém. E nem pegue responsabilidade que não te pertence. Dá um exemplo dos dois primeiros. Por exemplo, ela vai ficar brava comigo. Minha esposa chegou um dia e falou assim, mandou uma mensagem para mim e para dona Cleni. E mandou uma mensagem lá e falou assim, olha o que aconteceu. E mandou o vaso grande que a gente tinha em cima da mesa quebrado. Uhum. Vocês não ficam falando que é para eu abrir a janela, que é para deixar a janela aberta, que é para correr vento? Aí, olha o que aconteceu. Ué, por que a culpa é nossa? Entendeu? A culpa agora é minha e da Cleni, entendeu? E naquele momento entender isso é muito importante. A gente precisa compreender o outro. O deslocamento da responsabilidade gera isso. A gente sempre está nisso. Por exemplo, a pessoa sempre julga uma situação e fala, não, a culpa é do fulano, a culpa é não sei... Tá, não, é o seguinte, você fala assim, pô, Ricardo, você não pegou... Não, mas eu não peguei porque ninguém falou pegar. Ah, tem pessoa que é só isso, né? Pessoa que é muito isso. E você sabe que essa pessoa a gente tem que ter empatia? Não raiva. É. Primeiro porque tem uma coisa que eu aprendi. Conhece Geraldo Rufino? Conheço, claro. Pô, Rufinão, meu irmão. Uhum. E um dia eu ligo para ele e falo assim, ô, negão, desculpa estar te ligando direto, negão. E ele vira e fala assim, ô! E aí demora, porque o ô dele é um pouco grande, entendeu? E é sempre feliz pra caramba, né? Olha, você sabe, né, que ele é muito chato sendo feliz. Ele é muito feliz. Ele é muito feliz, né? Ele é muito feliz, sabe? Ele como a filha dele fala, ele é irritantemente feliz. E aí ele pegou e falou isso, eu falei assim, ô, negão, desculpa estar te ligando, não quero te atrapalhar, não quero te incomodar. E eu falei pra ele, e ele, parou. Você não tem esse poder, não. Você não tem o poder de me incomodar, não. Se você um dia pensou que eu deixei isso claro, esquece. Você não tem esse poder, não. Só eu tenho. Aquilo foi uma reflexão muito poderosa para mim. Quer dizer, só ele tem o poder de se sentir incomodado. Mas nós damos esse poder para todo mundo o tempo todo. Isso é do caralho, irmão. Agora, como é que eu faço para... Eu sou esse cara. Eu me incomodo e explodo assim em 2 segundos. Os meus amigos que me conhecem me chamam até de tela azul. Nesse nível. Assim. Como é que eu controlo essa merda? Lembra que... Vamos voltando no começo. Que é aquela parte. Se você não sabe quem você é, não tem como você descobrir quem você pode ser. Então, se você sabe que você tem tela azul, que você faz isso, que você é aquilo, você começa agora a investigar por quê. Vou dar um exemplo. No teu caso, eu vejo que você pode estar fazendo isso por um motivo muito simples. Porque teu senso de justiça é muito alto. Então, se o seu senso de justiça é alto, a igualdade não te pertence. O que eu quero dizer? Se a pessoa fala, eu quero igualdade. Igualdade não serve. Porque igualdade é injusto. Ué, não tem como. Por definição. Por definição. Então, isso é injusto. Peraí, eu fiz isso aqui, eu trouxe isso daqui até você. Agora, acabei de trazer para você. E você simplesmente se joga aí, não está nem se importando. Você não tem noção do que eu fiz para isso. O que aconteceu? Não é só uma questão de ego, que você precisa afagar o seu ego, mas é uma questão de justiça. Por que justiça? Porque mostra-se que do outro, que nem, por exemplo, eu faço uma coisa que todo mundo aqui vai entender. Eu estou dirigindo, eu vejo que não está vindo carro nenhum atrás. Eu paro o carro e deixo outra pessoa de carro, moto ou a pé passar. Ué, era só eu passar, não tem carro atrás? Não, eu faço questão que ela saiba que tem certeza que eu parei porque eu quis parar. Entende? Sabe para quê? Para que ela não fale, nunca ninguém me ajudou, nunca ninguém se importou. Entendeu? Eu quero construir uma comunicação mais assertiva de dentro para fora. E você tem um senso de justiça. E o senso de justiça é forte, cara, porque você vai ver coisas que te indignam. E aí também tem uma outra coisa que vai te incomodar, é com o excesso dos outros, tipo, querer tudo de mão beijada, não ter esforço. Por exemplo, perfil claro que você tem. Agora já virou terapia. Mas assim, ó. Virei o quê? Quase terapia agora. Mas assim, ó. Tô adorando, vambora. Mas uma coisa terapia ao vivo, aqui todo mundo tá vendo a porra. Depois manda 2 Rivotril lá em casa e tá tudo certo. E uma garrafa de vinho. Olha aí. Um Cabernet Sauvignon. Que seja, hein? Chileno ou argentino? Argentino, sem dúvida. Beleza, tá tudo jóia. Olha que interessante. Se você hoje você vê alguém não se esforçando, pega em você.
Mas você não tá fazendo, você não fica bravo por ela não estar se esforçando e fala assim, que pessoa incompetente, que pessoa preguiçosa, que pessoa procrastinadora. Não te incomoda? Olha que interessante, é bonito, não é ruim. Te incomoda porque você sabe quais serão as consequências dessa pessoa e depois ela vai vir choramingando que a vida não dá oportunidade para ela. Exato. Aí você fica pé da vida. Só que teu cérebro não consegue, tipo, falar assim, opa, separa isso aqui agora, espera mais um momentinho. Não, ele, vum, por conta dos seus principais arquétipos e estimuladores desde muito sempre. Você vem num tipo de negócio e de uma vida que ou você é rápido ou você é substituído, querido. Total. Ou você é bom, ou você faz o jogo acontecer sem mimimi, ou você vai ser substituído e pronto, acabou. E aí você tem a mesma interpretação, porque nós somos assim, espelhos e convivência. E você vai falar assim, poxa, peraí, eu gosto muito dessa pessoa. Se ela não se esforçar, ela vai perder. Ela vai se ferrar. Ela vai se ferrar. Uhum. Ela vai ter problemas. E aí você não quer. Então, inconscientemente, você está usando um prestativo. Só que lá na linha da liberdade. Tá. Só que você não... Você navega entre eles. Todos, você navega em todos. Você tem, na verdade é o seguinte, quando você tem todos usando a todo o tempo, você tem poder. Você é livre. Quando você tem isso, é livre. Quer ver um exemplo do rebelde? Do rebelde não, do grupo da liberdade. O grupo da liberdade é um grupo de arquétipos para mim que são os mais presos e os menos livres. Eu falo, pô, coloca uma camiseta mais assim, coloca um terno. Eu não vou colocar terno, coisa nenhuma. Pô, mas é um casamento. Ah, cara, não vou colocar um terno, tirar minha personalidade, quem eu sou. Eu gosto de usar assim, regata. Nossa, conhece uns dois desses? Pode. O que acontece? Esse é um problema grave. Por quê? O que significa? Significa que ela não é livre. Ela não é livre. Tem uma coisa muito legal que mostra o vocalista do Metallica. Uhum. Ele tá lá de bermuda com uma sacola da Armani. Enquanto o fã dele, todo de preto, camisa todo mais black, né, no sentido lá, e calça rasgada. Quer dizer, é quase contraintuitivo. Então, o que a gente precisa compreender? Que nós podemos ser aquilo que precisamos ser. E que aquilo que nós queremos ser. Que é uma prova de que você não... Se você pensar que o que você é hoje é a tua base de personalidade de raiz, você vai estar equivocado. Sabe como eu provo isso? Simples. Quer ver? Quem era, por exemplo... Vou fazer diferente agora. Uhum. O mal lá, que não tem cara de mal. Né? O mal, você acredita que você mudou muito dos 5 anos para cá? Dá um berro aí. Acredito. Beleza. E você mudou muito dos 5 anos para cá? Acho que sim. 10 anos? Sim. Nós mudamos de 1 ano para cá. É. Essa pandemia mudou todo mundo de alguma forma. Ajustou nossas percepções, conclusões. Aquele filme que a gente assistiu, eu fui assistir um filme esses dias atrás, que eu assisti muito tempo. Eu falei, que porcaria de filme, velho. E eu pensava que ele era bom pra caramba. E acontece isso sempre comigo também. Entendeu? O livro que eu li, que eu falei, que genial. E hoje eu leio e falo, que é isso? Que bosta. Músicas que a gente ouvia, né? E aí hoje você ouve a letra e fala, nossa, que é isso? Então, nós mudamos, amadurecemos. Entendeu? Antes você tomava chapinha. Uhum. Chapinha que fala aquele... chapinha mesmo. Chapinha. Agora não, agora você está mais sofisticado. Uhum. Eu brinquei, nem sei se ele tomava chapinha. Não, nunca tomei chapinha, mas eu entendi sua brincadeira, tá tudo certo. Estamos em casa. E esse é a gente tem que aprender nessas evoluções. E a gente tem que entender que a nossa personalidade, a nossa autenticidade, ela está entregada no nosso caráter e no nosso valor. Eu fico te ouvindo, cara, e tô me remetendo aqui à frase do Rufino, onde ele diz que você não tem esse poder, né, de incomodá-lo. Como é que você chega nesse nível? Essa é a pergunta que está para mim ainda aqui, velho. Uma palavra. Duas, na verdade. Duas. Elas têm que andar juntas. Maturidade e discernimento. Tá. A maturidade, ela faz com que você aprenda a lidar com o seu ego. Você não exclui o ego. Você aprende a lidar com ele. Perfeito. Falta de ego, para mim, é depressão. Tá. Entendeu? É incrível. Você pode ver, uma pessoa egocêntrica, ela dificilmente é depressiva. É Por verdade. incrível que pareça. É verdade. Entendeu? Então, é claro que existe uma dose. Sabe como que eu sempre revelo isso? É um balão. Sabe bexiga? Balão. Se você enchê-lo, imagina que é um balão azul. Aí você enche. Ó, tá até meio fofinho. Você joga ele em cima do monte de pregos, ele não estoura. Agora você enche muito. Ele era azul, eu enchi tanto que agora ele ficou branco. Só a pressão que eu fizer nele, ele pode estourar. Sim. O ego é assim para mim. É só não encher muito. Ele tem uma dose que eu acredito que ele vai funcionar bem.
E aí entra esse ponto, maturidade. A maturidade são as vivências, são as experiências, é se permitir viver aquilo que você tem nesse contexto, nesse momento. Pararmos de julgar um pouco o que o outro está fazendo ou deixou de fazer. E construir uma comunicação que gere, de fato, uma empatia primeiro para com você e para com o outro na sequência. Mas Ricardo, então... O que você fala parece que é tão complexo, é tão simples e tão complexo, tá? É simples no sentido de, cara, eu entendi, tá claro, mas é tão complexo no sentido de aplicabilidade. Concordo. Então, me parece então que qualquer comunicação eu vou ter que fazer meio que um script gigantesco para poder, ó, aqui eu vou fazer assim, essa, e não é assim a vida real. Não precisa fazer isso. Só para ter uma ideia, eu vou perguntar para vocês aqui, tipo, o que é isso? Caneta. É uma caneta. Para que serve a caneta? Escrever. Para que mais? Guardar uma memória. Beleza. Dar um direcionamento. Sabe o que acontece? Se você tivesse perguntado isso para você nos anos 90, você diria que seria útil pra caramba para rebobinar uma fita cassete. É verdade. É contexto. Uma caneta, ela serve para muitas coisas. E você vai interpretar isso de formas diferentes para você. O que falta para a gente gerar isso como prática na nossa vida? De uma forma muito simples. Eu criei uma coisa chamada PPE. Percepção, pertencimento e empoderamento. Como funciona isso? Quando você conversa com alguém, antes de você chegar e começar a falar para ela o que ela precisa, você fala primeiro o que ela quer. Tá. E nós já fazemos isso, mas quando estamos interessados. Sim. Uma conquista, por exemplo. Você é linda, ai, que sorriso lindo, que não sei o quê. Você vai ajustando, Uhum. entendeu? Isso não é uma falta de verdade. Uhum. Mas o problema é que estamos tão entranhados no nosso ego, na nossa verdade, que nós esquecemos muitas vezes de sermos interessantes. Tá. Para sermos aceitos e, não, que eu não quero ser aceito por ninguém. Mentira, todos nós queremos. Todos nós queremos. Todos nós queremos. Você escolheu esse óculos por quê? Por conta de várias coisas que você viu de forma inconsciente, que gerou e que molda uma personalidade na sua visão externa. É complexo pra caramba, mas é simples também. Quer ver um exemplo de uma simplicidade de uma comunicação? Veja, se eu for entregar alguma coisa que a pessoa precisa, ela não compra de mim. Ela não compra. Imagina que eu estou vendendo um produto de emagrecimento. Tá. Eu gosto de citar esse exemplo porque ele é muito tangível. Tá. E eu viro e falo o seguinte, seguinte, você precisa malhar tantas horas, você precisa comer isso, você precisa fazer isso, você vai precisar também, tem que lembrar que se você não correr direitinho, e se você emagrecer, mas se você depois, botar o pé na jaca, você pode fazer o efeito sanfone, vai voltar tudo de novo. Detalhe, você vai pesar, não vai funcionar nada. Na primeira semana, você vai querer desistir, dá dor de cabeça, porque talvez, dependendo do tipo de dieta, falta de carboidrato e por aí vai. Então, não é legal se eu for analisar assim, porque não é gostoso, não. Mas é muito bom para você e você precisa disso. Nós não compramos. Agora, o que eu falo? O que você quer. Quando falamos o que as pessoas querem, tudo muda. E quando você fala para mim, Ricardo, é complexo, mas como se tornaria prático, é só você olhar para a vida. Todos os estudos, os maiores estudos e os mais complexos do universo foi baseado em cima de comportamento. Eles foram lá naquela vila, viu como as pessoas e só tangibilizou isso e trouxe dentro de um método. Então, por exemplo, quando você quer alguma coisa, tem que ajustar a mente do outro. Todo mundo não consegue parar de pensar em alguma coisa ou gerar um bloqueio daquilo. Ele substitui. Quer ver um exemplo que eu faço em tempo real? Sempre começar com perguntas é uma delas, de uma forma fácil. Depois você aprimora. Mas quer ver? Qual foi a última vez que você andou de bicicleta? Eu? 2 anos atrás, talvez. Você lembra? Uma semana. Uma semana. Faz tempo. Uma semana. Outros 500. Bom, vamos lá, não vou falar. Eu faço mais ou menos uns 7 meses, 8 meses. Vamos colocar. Quem foi que ensinou você a andar de bicicleta, Wagner? Por exemplo. Meu pai. Seu pai. Você viu o que aconteceu aqui agora? Nem vou continuar para o restante. Você não conseguia pensar em outra coisa. Porque se eu estou fazendo uma pergunta, principalmente que eu estou remetendo uma coisa do passado, o seu cérebro, se eu perguntar do futuro, é difícil. Porque você tem que criar, você tem que ir lá. Tem que desenvolver. Tem que se desenvolver. Quando você fala que as coisas que a comunicação em si ela é complexa nesse aspecto, mas ela é simples quando eu jogo para o passado. De algo que você já viveu, fica fácil tangibilizar. Mas quando eu jogo para você ser no futuro, fica totalmente incongruente.
fica totalmente difícil. Por quê? Porque agora estou pedindo para você ser uma pessoa que talvez você fale, mas eu não sou essa pessoa. Na verdade, você é. Só que você simplesmente está decidindo ser outra agora. Tá. E está tudo bem, porque faz parte de você. Então, quando você, por exemplo, quer vender alguma coisa, quer entregar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar a percepção no cérebro da pessoa, substituindo o que ela está pensando. E você faz isso com uma simples pergunta no passado. Qualquer pergunta no passado. Não importa a pergunta. Porque o motivo do ajuste da percepção é só de zerar ela, para que ela foque agora para o que a gente vai fazer agora. Isso. Consegue dar um exemplo aí? Porque eu imagino que isso é ótimo para argumento de vendas, por exemplo. Meu Deus, absolutamente. Então, por exemplo, tudo que você está falando parece um papo meio maluco aqui, pessoal. Mas me parece que é uma base para você ser mais bem sucedido, por exemplo, no approach de vendas. Totalmente. A venda é comportamento. Existem 5 estruturas. Relacionamento é nesse dedinho. Por quê? Porque é o dedinho mais flexível, mas se ele quebrar, quebrou, ele é muito sensível ao mesmo tempo. E é o menor dedo da mão. Então significa que são poucos amigos, né? A gente sempre fala isso. Esse daqui, onde está a aliança, não é do casal, não é 2. Aqui é um só, é o desenvolvimento pessoal. Aqui esse dedo é o maior dedo da mão por um motivo muito simples, que é a venda que você trouxe agora, da negociação. Aqui o indicador é apresentações, é como você se apresenta no geral. E aqui é o polegar, que significa networking. Tem uma série chamada Inventando Ana, que é da Ana Delvey, que é uma história baseada em fatos reais, está no Netflix e tal. Se você olhar a estrutura dela, ela não conseguiu sucesso porque ela não tinha os dois. Ela não tinha relacionamento profundo, estável, e ela não tinha um bom desenvolvimento emocional. Só que ela era boa de negociação e vendas, ela era boa de apresentação e ela era boa de network. Agora, trazendo para esse upload do negócio, se você é muito bom em apresentar um produto, se você é muito bom em negociar, se você é muito bom em fazer network, mas você não é bom de olhar para dentro de si, a chance de você ter fracasso aqui é gigantesca. Se você não é bom com os seus relacionamentos mais íntimos, à sua volta, simplesmente a sua chance aqui também é de fracassar. Só que tem um problema agora grave. Você vai ser muito bom em desenvolvimento pessoal, você pode ser muito bom em relacionamento. Mas se você não vender, você vai ter uma vida muito complicada. Não sobrevive. Se você não for bom de apresentação, você automaticamente vai ter que depender dos outros e simplesmente ter que ficar provando aquilo de alguma forma. Se você não tem networking, significa que você não tem uma estratégia ou até mesmo não consegue ter como vender ou apresentar. Essa é uma base que, se nós olharmos para ela, se torna simples no ajuste da percepção. Eu acabei de fazer isso, você pediu para eu fazer em tempo real. Eu acabei de fazer. Quem estiver assistindo e quem vocês todos aqui viu que na minha mão eu consegui desenhar para você. Mas eu fiz vocês pararem de pensar no que vocês estavam pensando. Total. De uma forma rápida. Por quê? Porque eu estou tangibilizando. Por exemplo, o corpo fala literalmente. Sempre mostre as suas mãos numa negociação de vendas. As mãos é importante. Cruzou os braços? Pode, mas contanto que um polegar esteja aparecendo, positivamente. Você pode, por exemplo, colocar a mão no bolso? Pode, contanto que o polegar esteja aparecendo, para fora. Você pode fazer um monte de coisas. O que falta é você entender o porquê. Quando você entende o porquê, tudo fica mais claro. Só que dá trabalho pra caramba saber o porquê. Muito. Muito. Quando eu conheci, por exemplo, Napoleão Hill, eu perguntei por que ele é o cara. Aí eu entendi que era por conta de um cara que foi o cara para ele, Andrew Carnegie. E eu queria saber quem era Andrew. O que me fez conhecer, por exemplo, Don G. Rockefeller. O que me fez conhecer, por exemplo, John P. Morgan. E assim por diante. Conhecer a história das coisas faz com que você tenha muito mais background. E aí você aprende a improvisar. Você só pode improvisar se você souber muito sobre o assunto. Então, ajustar a percepção Como do na cérebro... música. Na música. Exatamente. É muito claro. E aprender a fazer isso, tudo muda. A gente precisa fazer isso. As pessoas, elas querem uma coisa. E eu vou te falar o que todo mundo quer em comum. Eu acredito que eu nunca falei isso ao vivo assim. Elas só querem uma coisa de verdade. Reconhecimento. Todos nós. Aceitação tá do lado? A aceitação é base dela. Do reconhecimento. Porque, querendo ou não, eu quero um reconhecimento. E se eu sou reconhecido, eu sou aceito. E nós só vivemos em tribo. É só olhar o maior livro mais antigo, por exemplo, pega a Bíblia Sagrada que você vai perceber. E qualquer outro tipo de livro, você vai perceber que somos em dois. Somos em dois e mais. Nós fazemos para o outro. A pessoa fala assim, qual o seu objetivo, o seu propósito de vida? Todo mundo não fala isso? Adivinha qual é o propósito de vida de todo mundo? Ajudar.
o outro. Não tem outra coisa. E isso, Mesmo de maneira torta? de todas as maneiras. Por exemplo, vamos pegar esse caso que está rolando agora, a Rússia e Ucrânia. Pelo Na Putin, cabeça do Putin, ele está fazendo isso pela Rússia, ajudando o outro. pelo povo. A gente tem que compreender que é tudo pertencimento. Se não tiver um motivo, ó, existe uma coisa. Isso é legal, hein? Vixe, agora é conversa de doido mesmo. Que é o seguinte, ó. Existe uma coisa chamada ferramenta. É aquilo que você faz. É aquilo que você tem para oferecer. Depois, tem uma outra coisa que chama propósito, que eu chamo de armadura. É o guerreiro, é a guerreira que vai para uma batalha. Ela está disposta a sangrar e até o seu batalhão também morrer. Mas por que ela vai lutar? Por que ela vai aceitar ir para uma guerra? Ela tem que perguntar pro porquê. Por que eu devo ir lutar? Qual é a causa? E esse é o problema de todos nós. Não sabemos o nosso porquê. Não sabemos qual é a causa que estamos lutando. Por isso que quando você pega uma pessoa convicta da sua causa, do seu porquê, Wagner, ela não desiste de nada, velho. Ela luta contra todos e tudo. Ela fica até cega, sem discernimento muitas das vezes. O Putin é um deles. E tantos outros. Então, quando, por exemplo, você pega um cara que hoje é presidente de um país como da Ucrânia e que era comediante, ele simplesmente entendeu que aquilo agora, mais do que nunca, é a causa. Onde uma Miss que ganhou lá como Miss Ucraniana, ela simplesmente tira os vestidos e coloca-se uma farda e uma metralhadora. Porque ela está lutando por algo que ela acredita. E quando você tem o seu porquê, o seu propósito tem um motivo para poder sangrar. Do contrário, você só fica sangrando e não sabe por quê. Uma hemorragia e você sempre vai julgar a vida como ela sendo ingrata e injusta com você. Entender sobre esses pontos faz você entender como vender mais, faz você entender porque sua empresa não está indo para frente, faz você entender por que os outros, por que aquele cliente, por que aquele funcionário, na hora de escolher, por exemplo, seu funcionário, na hora de escolher seu cliente. Tudo isso é baseado se você souber quais são as ferramentas que você utiliza, qual é o seu propósito e o porquê seu propósito está pronto para lutar. Do contrário, você fica num emaranhado de situações que não consegue definir nada. E é estranho isso, porque eu estou falando, por exemplo, de filosofia, estou falando de psicologia, estou falando de comportamento inconsciente coletivo, mas eu estou falando de negócios. Eu conversei com bilionários, multimilionários, e eu queria entender por quê. O que faz só meia dúzia, modo de dizer, ter riqueza? Por que aquele indivíduo consegue ter sucesso? Por quê? Por que a gente fica falando de Bezos, ou que fala, por exemplo, de Buffett, ou que fala, por exemplo, de Musk, ou qualquer coisa, por exemplo, vou falar, sei lá, vou pegar um exemplo da Oprah. Entende? Por quê? Por que a Beyoncé? Quem são as Kardashians? Por que essas pessoas fazem tanto sucesso? Por que elas conseguem ter tanto dinheiro? Por que elas conseguem fazer todo mundo prestar atenção no que elas estão dizendo? A Juliette foi uma dessas. Que até antes do Big Brother, ela era uma desconhecida no formato público. E hoje, ela é a pessoa que simplesmente se torna uma head de uma empresa. Por favor, sem tirar mérito qualquer um da Juliette. Ao contrário, estou dando mérito para ela. Mas veja, esse é um ponto interessante. Porque ela entendeu, ela não está ali para falar sobre inovação. Ela está ali para falar sobre comportamento entre pessoas. A Larissa, por exemplo, a Anitta, é outra pessoa também que poucas pessoas compreendem como funciona a cabeça dela. Mas se você olhar a cabeça dela, é uma cabeça de 350 km por hora para pensar no que fazer, como fazer de forma estratégica. Ela viu lá, por exemplo, desde a Dua Lipa, quando ela vai e faz aquelas estratégias, e aí outras pessoas, é genial. Uma Anitta da vida ganharia um Big Brother? Com certeza. Absoluta. O que tem? Vamos pegar então um pouco disso assim. O que tem em comum um cara que consegue chegar nessa final? Não precisa ser Big Brother, pensa em qualquer tipo de competição. Qualquer coisa. A primeira coisa, eu sei que vai parecer clichêzão de novo, porque eu já falei, ela sabe por que ela está lá. Se ela não sabe por quê, e o porquê, ele precisa ser claro, e o porquê tem que ser dividido em duas formas, sempre. O meu porquê e o porquê beneficiando o outro. Se o meu porquê beneficia só a mim e não beneficia o outro, não vai ser interessante. Mas isso não é uma resposta meio óbvia também? É óbvio. Do tipo, eu quero ganhar dinheiro. Vou ajudar minha mãe a comprar uma casa.
Então, mais ou menos isso. É mais ou menos por aí que mas rola. é que tá o negócio. Ela quer ajudar quem? Ela, não a mãe dela. Quando nós vamos para o nosso, é um equívoco, porque isso é só seu. Eu quero saber o outro. Eu dou sempre um exemplo que acaba com tudo isso. É simples. Você tem filhos? Tem. Eu tenho também 2 filhas. É um exemplo, para quem tem filhos vai ficar fácil. Vamos supor, tem uma criança. Uma criança, vou colocar a idade da minha filha, mais ou menos 7 anos. E, por algum motivo, estamos num país maluco, onde simplesmente é escolhido, estamos num muro, alguém vai ser fuzilado. E coisa horrível, eu sei, mas é só para dramatizar mesmo, para a gente entender. E, de repente, vamos lá, escolha, você ou a criança? O que você escolheria, Wagner? Não tem dúvida. Eu também não. Quer ver acabar com tudo isso? Seu filho ou filha? Meus são 2 meninos. 2 meninos. Sim. O seu filho e uma outra criança. Quem você escolhe? A outra criança. O seu filho, então, pode ser fuzilado. Hã? Não. Escolho ela para ser fuzilada. É isso aí. Sim, desculpa. Então eu entendi o contrário. Eu falei isso para ser fuzilado, para ficar dramático, para ficar uma coisa ruim. Por que nós fazemos isso? Essa é a parte. Porque nós sempre estamos colocando nós em primeiro plano. Nesse caso eu entendi o ponto. Ainda quando eu estou escolhendo que a outra criança vá, eu estou pensando em mim mesmo. Porque a dor de perder o filho é gigantesca. Totalmente. E quando não seria esse caso? E aí você entra naquele bom samaritano. Aí você entra no... A sua missão, o seu porquê é muito maior do que qualquer outra coisa. É por isso que a história de Jesus ela é tão avassaladora e abarca. Isso eu entendo bem. Assim. Me parece que faz muito sentido quando eu olho sob essa ótica mais soft. Sim. Agora, quando eu penso, por exemplo, num reality show, cara, eu não consigo ver nada disso aí. Então, por quê? Porque ali existe uma ficção. Se você olhar, o que a gente se incomoda? A gente se incomoda, primeiro, Brasil. Vou pegar o Brasil como exemplo, porque nós estamos no Brasil, então fica claro. O Brasil não gosta de gente bem-sucedida. É fato. É um fato. E eu tô me incluindo, todo mundo, ninguém gosta. Não, mas eu gosto. Sim, então, numa parte você gosta. Quer ver um exemplo? Se você gostar de gente bem-sucedida, você não fala, olha lá, pega o Instagram, olha aqui, fazendo Tá porcaria, ganhando muito dinheiro. Ganhando muito dinheiro Cara, com essa merda. Viu? Sou tipo eu. Viu? E aí? Peraí, eu acabei de falar que eu amo gente bem-sucedida. Esse é um detalhe. Aí a gente não percebe, mas é porque a gente está olhando por uma ótica baseada em cima do que nós queremos de novo. Quando nós não fazemos isso, a gente entra num processo que nem um dia eu fui pesquisar uma coisa e falei assim, o que é inveja? Eu queria saber o que era inveja. E inveja não é o que a gente fica falando aí não, tá? Por exemplo, passei em frente a uma casa. Eu nem conheço a pessoa na casa. Eu falo, nossa, queria ter uma casa igual a essa. Que coisa bacana. Isso não é inveja. Sabe o que é inveja? É o seguinte, eu não quero aquela casa, mas eu falo, Não quero tomara que aquela também. pessoa perca aquela casa. Sim. Tomara que ela não tenha isso. Mas eu também não quero? Mesmo você não querendo. E é pior, quando Mas você se não eu deseja quero, aquilo. também é. Também é no aspecto que você quer que o outro perca para para você você ter. ter. Sim. Entendeu? E a No mundo corporativo isso é bem comum. é né? muito comum. Né? O B2B, por exemplo, quando a gente olha, o B2C também, mas o B2B ele é muito claro. É uma derrota. Tipo assim, é uma derrota e é um ganho. Mas como que a gente pode fazer isso de forma harmoniosa? É simplesmente quando você consegue olhar o quanto você fez aquilo de forma justa, ética e realmente verdadeira e honesta nesse sentido. Tem que ser não só para você. Por isso que eu te falei, tem que ser para você e para o outro. Tá. Se você consegue fazer isso, você se torna uma pessoa muito melhor. Ricardo, mas é utópico, hein? É muito... Olha que bonitinho. Parece Alice no País das Maravilhas. Então, mas é possível. É possível. E você acha que quem está, por exemplo, num reality show, quem está votando, quem está escolhendo quem entra e quem sai, está valorando isso? Ela literalmente... Por exemplo, quando você vota em alguém para sair... Reparem, gente. Quem nunca reparou isso? Não é para você votar para ficar. Ninguém nunca reparou isso? Você vota para sair. Por quê? Porque ela sabe, o reality, o programa, nós sabemos como funciona isso, porque se eu falar, vote em quem você quer que fique, a gente tem problema de falar o que a gente quer de fato. A gente não sabe. Mas a gente sabe falar o que não queremos. E quando eu olho para o indivíduo e percebo que eu não tenho aquelas qualidades, ou porque eu não consigo, ou porque eu não quero mesmo ser igual àquela pessoa, fica muito mais nítido eu falar, não quero. Se eu perguntar para todos vocês hoje, quem é o favorito daquele reality show para você? Fica difícil você falar.
Agora você vai falar, quem você tipo não suporta? Ah, aquele. É muito fácil. Então, entender como nós funcionamos. Começar a perguntar mais para o nosso cérebro é porque gostamos, é porque queremos, porque sentimos, porque amamos. Aí muda. Você tem 2 filhos. Qual deles você ama mais? A pergunta maior é, qual deles você ama de forma diferente, que é tão incrível? Por exemplo, minhas filhas eu falo, filha, o papai te ama de um jeito completamente diferente do jeito que o papai ama Lau. É completamente diferente. É totalmente diferente. Não é igual. Eu não amo vocês igual. E parece uma confusão, né? Só que de fato é. Mas tem mais e menos? Não tem mais e menos. É diferente. Só. É só diferente. Tá. Por quê? Porque é um outro ser, é uma outra conexão, é um outro. Uma é pauleira, uma tipo decide que quer comer isso daqui, ela vai comer, ela vai brigar. A outra, posso, papai? Tipo, é completamente diferente. Então, eu amo a meiguice de uma, amo a travessura da outra, eu amo elas. Então, aprendemos a ser um pouco mais verdadeiros com as nossas opiniões, no que de fato gostamos, no que de fato amamos. Hoje você vê, eu vou te contar um negócio sobre, é pesquisa isso, tá? É fato. As pessoas, quando elas veem uma postagem, a primeira coisa que mais de 95% das pessoas fazem, sabe o que é? É olhar os comentários para confirmar a decisão que ela decidiu. Isso acontece pra caramba. Entendeu? Você percebe, é para confirmar. E detalhe, quando ela tá no meio, ela começa a mudar de opinião. Se tem 3 ali no comecinho falando mal, numa compra, por exemplo, isso é muito comum. Muito. É que nem a fila no restaurante, na balada. Tem fila. Ali é bom. Porque nós temos uma coisa. Stanley Milgram, em 1960, ele fez um experimento chamado Experimento de Milgram. E ali é muito legal porque ele prova 2 coisas pra gente. Primeiro, nós somos efeito manada. Simples assim. Nós somos movidos a efeito manada. E depois o outro qual que é? É que nós precisamos de comando. Se não dermos comando e recebemos comando... Melhor, se você não está dando comando, você está recebendo. Entendeu? E se você está recebendo, você não está dando. É muito simples. E a gente tem que aprender a pertencer a seus momentos. Tem momentos que eu falo que eu estou triste. Eu falo, pô, mas você não pode parecer fraco. Eu falei, é incongruente todo o tempo eu estar forte. Não faz sentido. As pessoas precisam, por exemplo, é um livro que eu li há muito tempo do Robert Greene, que é aquele 48 Leis do Poder. Esse livro é um livro bom, mas é um livro perigoso. É um livro muito perigoso. E eu sempre falo, leia para você saber o que os outros podem estar fazendo com você. Primeiro. Depois, quando você tiver maturidade e discernimento, você lê como você pode habilitar isso para você. Porque é manipulador, literal. Como fazer certas coisas. Por exemplo, tem uma lá que me incomoda. Essa me incomoda muito. E que é assim. E eu fui entender por que me incomoda. Óbvio, tem um motivo por me incomodar. Você não gostou de alguma coisa? Faça um resgate. Por que está me incomodando tanto? Se não fosse tão importante, eu me incomodaria. E aí, você está lá que é o seguinte. É muito interessante quando é falado que está escrito assim. Ó, pegue a ideia. Tipo assim, pegue uma ideia de alguém. Né, use ela e aproprie-se dela. Não dê crédito para ninguém. Como assim? Isso para mim é moral, entendeu? Caraca, total. Não faz sentido. É claro que quando você lê o contexto, tem uma história, tudo bem, eu sei. Mas não é legal. Só que quando você entende o contexto de como as pessoas estão agindo, você começa a entender o que elas estão fazendo e por que estão fazendo. Eu começo a entender o que elas estão sentindo. E tem muito disso hoje, viu, cara? É o cara que faz a palestra, o outro que estava vendo a palestra, o que estava vendo a palestra vai lá e faz um texto, o que estava lendo o texto vai lá e faz uma live, e o que estava vendo a live vai lá e escreve um livro. Olha o telefone sem fio do primeiro para o último. Nossa, eu vejo muito isso acontecer. E a internet ela é um pouco de um celeiro disso aí. Né? Você encontra muito isso na internet. Né? Hoje, se ler 12 páginas, você é especialista. Exato. Inclusive, tem empresas focadas nisso. Né? Agora, cara, o que você daria de dica para o empreendedor numa linha de siga esses passos ou reflita sobre isso? Eu prefiro siga os passos, é uma bosta. Mas reflita sobre essas 4, 5 coisas. Desculpa a franqueza. É uma puta merda. Reflita sobre essas 4, 5 coisas para você melhorar a sua comunicação. Vamos lá. Você é um cara que dá um pouco de medo nesse negócio da comunicação, porque você está no nível que é uma linha muito tênue entre você manipular e ajudar o outro. Inclusive Mas eu manipulo. Exato. Inclusive o ser ajudado, ele é manipulado.
Eu É um manipulo. negócio meio maluco isso aí. Eu adoro falar sobre manipulação. Aham. Porque é que agora eu uso um rebelde. Aí, Aham. assim, manipulação. Gente, sensacionalismo ele existe por conta disso. Porque nós nos interessamos por aquilo que não parece estar dentro de uma natureza normal, no né? normal. Normalidade. né? Exato. Quer ver um exemplo muito claro disso? Quer ver? Vou fazer com vocês para a gente poder também seguir. Que é o seguinte. Olha que simples. Qual a diferença entre uma farmácia tradicional e uma farmácia de manipulação? Processo industrial. Ok. E a farmácia de manipulação? Podem falar alto aí se tiver alguém com ideia. Qual a diferença? Ela manipula de acordo com aquilo que você precisa, com os Exato. ingredientes ou, enfim, É isso aí. soluções que você precisa. Exatamente. Como você falou, a tradicional é uma coisa pronta, industrializada, já vem prontinho, tipo, serve generalizado para todo mundo. A manipulação, como a Paty falou, ela é destinada para você, especificamente. Foi feito um diagnóstico, o médico te traz ali um laudo, te traz, você tem que usar tanto disso, ele manipula e vem até com o seu nome, é personalizado. Tá. E eu me tornei um cara que eu quero manipular pra caramba de forma da farmácia Personalizado. de Saquei. manipulação. Cara, esse papo todo era muito maluco, porque eu confesso que a gente tá aqui estourado no tempo já. Eu já sei. Você já percebeu porque eu vi ali, né? Cara, mas assim, o que eu tiro de lição desse papo, assim? Eu vou falar com você depois no off, porque eu me interessei pra caralho nesse negócio e eu quero pegar um pouco de referência pra estudar, pra me aprofundar. maior assim, prazer. que eu acho que é um negócio bacana, assim. Se você entende essa dinâmica, eu vou fazer uma leitura minha. Eu acho que, de maneira natural, eu entendo um pouco a dinâmica. Se eu me aprofundar, eu fico maluco. Tipo viciado, cracudo, sacou? Eu sei. Eu sou esse cara sempre. E você vai ser. Eu também sou. Então, assim, tipo, eu acho que eu entendi um pouco a dinâmica. Eu uso aqui ou uso ali. Mas se eu me aprofundar, eu viro cracudo do negócio. Quer ver? Ó, você gosta muito de prática, não gosta? Sou o cara da prática. Você fala, pá, não é? Sempre. Quer ver? É só a gente parar de... Vamos substituir palavras. Vamos parar de falar certas coisas. Tá. Vou dar um exemplo de uma que você falou hoje. E eu falo, todo mundo fala. Todo mundo fala. Entendeu? E a maioria, quem está me assistindo agora, me ouvindo, deve ter dito ela só hoje, pelo menos no mínimo umas 15 vezes. A palavra acho. Olha que simples quando a gente para de pensar. O que significa acho? Não tenho certeza. E por que você fala acho numa afirmação positiva? Exato. Não faz muito sentido. Você tem que substituir essa palavra. Quando eu penso, quando for uma opinião, eu penso o quê? Opinião, eu penso o quê? Quando você tiver certeza, eu acredito o quê? Muito simples. Quer ver outra? Mas, vou dar o feedback para alguém. Prática. Em vez de você dar o feedback, fazer aquele meio sanduíche, não sei o quê, aí eu falo, Wagner, muito bom, adorei, você fez um trabalho muito bem, gostei de como você trouxe, mas acontece, o mas, gente, ele apaga. Tudinho que eu vi antes. Então, você tem que saber usá-lo. Então, quer ver? Substitua o mas pelo e. Quer ver? Olha, Wagner, tudo que você fez foi muito bacana e eu quero te falar que você... é só esses dois ajustes e, cara, não tem como não voar. Não tem como a gente não chegar lá. Muda total. Entendeu? São pontos. Só foi uma referência. Mesmo você usando palavras não, tal e tudo mais. Você traz, por exemplo, a palavra depende. Quando a gente usa a palavra depende, a gente pode tirá-la. Numa venda, a palavra depende pode fazer você perder a venda. Inconscientemente. Quer ver um exemplo? Pergunta para mim sobre o meu trabalho, se você quer comprar uma casa, não importa, vamos inventar aqui. Como funciona esse seu curso de comunicação e arquétipos? Depende. Depende porque, assim, olha, o que aconteceu aqui? Uma incerteza, uma insegurança. Você não sabe o que é. Já não quero. E o que a gente vai fazer? A gente, naturalmente, depois do depende, a gente vai usar um exemplo. Então vai direto pro exemplo, caramba. Então, quando você me fala, eu tenho 2 opções, eu tenho 3 opções, escolha a que você quer vender, caramba. Simples. E você fala, por exemplo, estou vendendo um imóvel. Eu falo, qual dos dois é melhor? É que depende muito do que você está querendo, depende qual é o seu momento. Não depende qual é o seu momento. Se você está me perguntando, é porque você confia em mim de alguma forma e acredita na minha opinião. Então, eu falo assim... Sem dúvida nenhuma. Olhando para o teu perfil... Sem dúvida, a casa, esse daqui combina.
Só não daria sentido se você me trouxer outra argumentação. Mas com essa que você me trouxe, é ideal. Eu gosto muito desse tipo de abordagem. Inclusive, se você me disser, essa daqui não combina nada com você, mesmo sendo mais caro, eu acho que essa mais barata funciona, eu vou gostar de você para a vida inteira. É isso aí. Porque a dinâmica não está no trading, não está na venda. Isso aí. Está na relação de longo prazo. Exato. Animal. Tá aí outra coisa. Curto, médio e longo prazo é o que as pessoas erram na comunicação. Muito. Tudo no curto prazo, tudo no curto prazo. Mas a vida nossa é um pouco... toda ela está centrada no curto prazo, né? E existe um problema sobre isso. O maior problema de todos. Uma ansiedade desenfreada. Total. Uma falta de pertencimento interno. Você não sabe mais quem você é. Você sente uma ansiedade que você nem entende. Por exemplo, vai parecer estranho, mas sabe aquele negocinho que a gente faz no WhatsApp que tem um X para acelerar? Eu sou um embaixador de não usá-lo, tá? Eu sou... Por quê? Isso gera ansiedade. Obviamente. A gente não quer mais ouvir nada. Não. Aí você tá lá, por exemplo, vamos supor, você tá falando comigo, então eu vou começar, agora eu tô falando para vocês, é claro que vocês estão gostando, porque eu tô falando mais rápido e você vai compreender tudo que eu estou dizendo, é claro, você vai colocar todos os arquétipos e você vai compreender tudo que eu quero chegar e aí tudo bem. Aí você tá pessoalmente com a pessoa. Ela tá falando assim, normal. O que você tá ouvindo? Eu estou pensando nos arquétipos. E aí vai. E agora, respondendo a sua pergunta, para finalizar aquela que você me fala, o que eu trago para esse empreendedor? Eu sei que eu adoro falar isso. É clichê, é básico. Um cara escreveu um livro em 1916 chamado Adams, o Óbvio. E é lindo ler aquilo, porque o óbvio é óbvio, tão óbvio, que você fala, porque eu não pensei nesse óbvio? E ele ensina umas técnicas de venda que eu adoro. Ele escrevia naqueles artigos de jornais, aquele pedacinho. Sei. E você lê aquilo e você fala assim, caraca, eu vou comprar. Como esse cara fez isso em 1916? Eu quero chegar no óbvio agora. Se você quer vender mais, não importa o que você vende. Não importa o ticket, não importa o momento. Se você quer vender mais e melhor, você precisa aprender a entender sobre gente. É clichê. Mas não entender sobre gente. As pessoas gostam. Não. É entender sobre gente. Concordo muito. Conversa com as pessoas, você nem sabe. E outra coisa, nós mentimos. Sabe aquelas pesquisas de personalidade? Sabe por que tem que ter 300 perguntas? Porque ela tem que ficar te tapeando. Isso. Ela tem que ficar tipo... Pergunta diferente várias vezes. Tem que ficar te manipulando para você pelo menos cair na verdade ali. Porque a gente mente. Porque a gente não quer ser rejeitado. E isso é o segredo da venda. As pessoas não querem ser rejeitadas. Sim. Elas não querem ser canceladas. Elas mudam de opinião de fato para que isso não ocorra. E a rebeldia externa faz alguns gritos, mas no final ela está gritando, mas porque ela está pedindo atenção. Então precisamos compreender que tipo de atenção o nosso público está precisando, alinhar a expectativa e contexto. A gente pode falar tudo, pode abraçar tudo, pode questionar tudo, mas com contexto. Contexto. Sem contexto, a comunicação não existe. Cara, agradeço muito sua participação, tua vinda. Eu que agradeço. Eu queria fazer uma pergunta que eu faço costumeiramente aqui. Por que o Ricardo é um vida louca? E eu sou um vida louca, de fato. Porque eu gosto dessa desbravar, de trazer algo novo e de falar de coisas que as pessoas muitas vezes estão fugindo, não querem compreender, não querem sentir. E de fato eu sei o porquê eu estou aqui. Porque eu quero, de fato mesmo, que as pessoas possam viver de uma forma melhor. É muito cruel você saber que é um detalhe que acaba um casamento, que é um detalhe que acaba um negócio, que é um detalhe, um bendito filho da mãe de um detalhe. Eu não posso deixar, e acreditando que isso realmente pode salvar vidas, ser dessa forma. Eu sou uma vida louca porque eu acredito que os loucos realmente estão prontos para salvar as vidas. Olha só, que legal. É assim, ó. De maneira bem transparente. Esse papo, para mim, ele parece que não acabou. Isso é bom, porque ele é profundo. Muito. Né? Se eu tivesse cagado para você, eu simplesmente ia dizer, puta, muito legal e tal. Não, cara, eu gosto pra caramba disso que você falou aqui. Acho que se eu me mergulhar, eu vou virar um cracudo. Então, a gente vai voltar a falar, tá? Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar, mas eu vou deixar aqui também as redes sociais dele. Segue o cara lá. Obrigado. O cara é denso mesmo. Demora um pouco para digerir. Eu vou ter que ir para casa no meu carro ali pensando em metade das coisas que ele falou. E posso falar uma coisa? Claro, Me permita, claro. por favor. Sabia que esse foi o meu maior conflito?
Por quê? Porque eu queria falar sobre o óbvio para as pessoas e o básico. Eu iria agradar mais pessoas. Eu ia direto ao ponto, eu falaria o que todo mundo fala. Só que, de fato, esse é o meu propósito. Por isso o propósito sangra. Porque o meu porquê tem que estar muito claro. E o meu porquê, ele vai ferir um pouco o meu ego. Entende? Porque eu queria aplausos. Mas nem sempre vai vir. Mas quando eu faço isso que aconteceu com você, eu não vou mentir, que alegra meu coração. Né? Gerar reflexão, a pessoa ficar pensando nesse troço. E um dia, do nada, aquilo que vem na cabeça e pode trazer uma solução de forma inconsciente, eu fiz o meu papel. Eu acho também. Eu acho fiz o meu também. papel. Eu já te seguia, já vi ali as suas coisas, né, cara? Então, de alguma maneira, eu entendo um pouco do como você pensa, mas o assunto é denso. É muito. E ele precisa ser tratado com a grandeza que ele tem, sabe? Comunicação é um negócio muito complexo. E ele é game change, né? Exato. Então, se eu for assertivo na comunicação, e talvez para mim, de tudo que você falou aqui, o que mais me choca, olha que loucura, se a Anitta estivesse no BBB, ela ganharia. Eu fiquei pensando, caralho, por que essa porra? O que tem na cabeça daquela mina doida que faz com que ela, de fato, tenha um diferente ali? Essa é a minha reflexão, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado, viu, cara? Obrigado a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado mesmo e a gente vai voltar a falar certamente. Beleza? Só agradecer. Boas energias. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau aí. Cara, eu preciso de uma relação. O Wagner falou De dos negócios livros. dele, Hã? dos negócios. Não, a gente não conseguiu falar nada. Não tem problema. Porque, cara, de verdade... Assim, ó, Tem que voltar, Ricardo. Não, o meu ver é que é um podcast e isso vai ser causado, né, daqui pra frente, que é gerar uma coisa, tipo assim, que a pessoa pega e fala assim, cara, não gostei, cara, não faz sentido isso pra mim. Só que lá na frente, ele fala assim, cara, aquele cara maluco falava uns negócios que eu não entendi, mas agora entendo. Não, ou vice-versa. Eu saio daqui com a sensação de que faz muito sentido. De verdade. Caralho.